Agora vai dar, gente. Bora lá, galera. Vem chegando, vem chegando. Vem chegando que agora vai dar certo. Oi, gente. Oi, Jaque. Aqui. Agora vamos ver se a gente vai enxergar a Edna, né? Agora vocês estão me vendo. Vamos ver se vamos enxergar ela. Bora lá. Oi, Mi. Saudade. Gente, no final dá tudo certo. Ah lá. Bora lá. Sempre! Viu só? Aprendam, gente. Sejam otimistas. Sempre dá tudo certo. Bora lá, então, gente, que temos Oi, conteúdo para Kátia! hoje, né? Bora lá. Vem chegando, vem chegando, vem chegando. Oi, Ai, que legal. Michele! Oi, Mari, Cris. Ai, que delícia ver todo mundo chegando. As Sejam todos mamães lindas bem-vindos. aí. Oi, Fer! É. A Fer Aí, Felipe, voltou! deu certo. Oi, Bruno. Oi, Bru! Beijo! Que legal! Ai, ai, que divertido. Se não fosse assim, não ia ser nós, né? Ai, 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 ai. Nós tínhamos Oi, que começar já Carol! avacalhando, né? Vamos lá. Ai, como é que tá a Ai, luz gente. aqui? Tá Tá, escurinho perto de mim, né? tá iluminada aí Ah, é o Paraguai, gente. no Olha que Paraguai. diferente. Aí, Meu Deus aí do tudo é céu. diferente. Pior, até o sol. É Ah, muito é? sério. Vou contar uma coisa. Agora, só porque a galera tá chegando aí, depois pega o trem andando. Esses dias nós Vai estávamos contando. lá fora. Mas o sol tava assim, ó, redondinho e rosa. Mas um rosa forte. E nós ficamos apavorados, né? Eu tentei tirar foto do sol. Meu cunhado me disse que é por causa da fumaça. Ó, Aí eu perguntei se que- no Brasil se as pessoas não estavam enxergando o sol daquele jeito. Ele disse que e não. não E tava. aqui no Paraguai, não, não tá. Aqui no Paraguai o pessoal queima muito lixo. Não tem muita Ah, coleta. sim. Pensa, guria, que loucura. Ai, é tanta coisa que a gente tem que se acostumar, né? Mas tudo bem, vamos lá. Mas, ó, até o sol é Isso aí. diferente, viu? Oi, Até o Cris, sol esperando. linda! Ai, quanta gente Vamos lá. legal entrando aí. Então vamos lá, né? Vamos começando então, um pouquinho Bora, gente. atrasadas, alguns Vamos probleminhas técnicos, né? Oi, começar para dar Cris. emoção no negócio. Pessoal, vocês vão É, dizendo aí se o áudio tá bom, se tá tudo ok, tá? Vocês vão avisando nós. A gente teve essa isso. ideia depois de muitos pedidos, né, para que a gente fizesse lives para passar o conteúdo, porque como a gente está um pouquinho mais distante e as fronteiras seguem fechadas, né? Então a gente encontrou essa forma também de atender vocês aos pedidos e sanar as dúvidas de vocês, né? Daí nós combinamos, eu e a Edna, que nós vamos fazer esse quadro, né? Que é Educadoras Parentais Respondem, que é onde vocês vão poder, durante toda a semana, mandar dúvidas para nós quanto aos desafios da maternidade, da paternidade, enfim, com as crianças no geral, enquanto profs também, né? E Isso. aí, na terça-feira, a gente vai sentar aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre a luz da disciplina positiva, né? Isso aí. Então estaremos aí toda terça-feira, sempre com a câmera funcionando, tá? Então vamos. A gente recebeu, então, né, Bruna, algumas perguntas já, logo que a gente lançou a ideia das lives de toda terça-feira, a gente já recebeu algumas perguntas. Então, a gente vai ir respondendo essas perguntas e depois, se sobrar um tempinho, ainda a gente abre, né, para quem quiser fazer alguma perguntinha, se sobrar um tempinho, a gente consegue responder, certo? Aqui na live tem ali um quadradinho com um pontinho de interrogação, e ali vocês podem enviar também a pergunta, né? Enquanto a gente vai falando, se vocês ainda têm dúvidas sobre o que a gente está falando também,
para interagir, porque a ideia é essa, né? É que o conteúdo chegue até vocês de uma forma bem interativa, que não seja só nós aqui de papo, de papo, de papo, né? Então, vocês podem Isso. usar esse quadradinho ali com ponto de interrogação para falar com nós. Oi, Jéssica, linda, que saudade de ti, amada. Então, Saudade vamos de lá. todo mundo, Ai, né? de todos. Gente, eu não posso mais falar em saudade, porque eu já choro. Ah, então vamos É lá. demais. Bora. Vamos lá. Vamos começar com uma pergunta sobre a autonomia que a gente recebeu essa semana. Pode ser, Bruna? Ótimo, eu tenho ela anotada aqui. Como Então ajudar a vamos lá. desenvolver autonomia, né? Precisa de mim para tudo. 5 anos, é? Foi isso que a mãe Uma escreveu, criança- né? Isso aí, uma criança de 5 anos. E aí, Isso. como será que a gente vai ajudar uma criança a desenvolver a autonomia? E que habilidade de vida importante, né? Será que nós Demais. fomos estimulados, né? Será que nós desenvolvemos essa habilidade de autonomia, né? Então, como fazer isso? Então, eu acho não, né? Eu tenho certeza que a autonomia, ela é um processo que é construído, né? Junto com a Uhum. criança, né? E Exatamente. acho que ninguém melhor que você, né, Bruna, com os teus 4, para falar um pouquinho de como você desenvolve autonomia com eles aí em casa, né? Ótimo. Beleza. Gente, se não fosse a autonomia, hoje eu tava ferrada. Contar para vocês, eu cheguei do mercado e já era a hora de fazer a live, né? E nós estamos assim, eu acho que nós estamos de mudança até 2021, né? Porque todo dia tem gente aqui dentro da casa arrumando alguma coisa, né? E eu precisava dar banho nos 4 e eles foram com o Fernando num estudo bíblico, né? Aqui na minha cunhada. Então, os 4 precisavam estar prontos que o Fernando chegasse e eles fossem. E aí eu botei um em cada banheiro, né, as meninas, e elas tomaram um banho. Eu só peguei a roupa, porque eu precisava ser muito rápido, senão eles mesmos pegam as roupas, né? E aí elas tomaram um banho sozinhas, eu dei banho na Liz e depois o Enzo tomou banho. Então, assim, a autonomia salva a gente em muitas ocasiões. E não só pensando em nós, mas pensando neles para a vida, né? Como tu comentou, é uma habilidade essencial na nossa vida, né? Mas para desenvolver ela, a gente precisa nos dar tempo de treinamento, né? Então, para desenvolver a autonomia, a gente precisa sair do controle um pouquinho, né? Porque se eu quero que elas tenham autonomia para tomar banho, por exemplo, que foi algo que aconteceu agora há pouco, né? Que elas precisavam ficar prontas, eu não tenho que ir lá e ficar monitorando. Você lavou o cabelo direito? Esse cabelo, vem cá, deixa eu ver. Não, aqui falta, entendeu? A gente atrapalha o desenvolvimento da autonomia quando a gente ainda quer manter o controle sobre aquilo. O que que ensina a criança a fazer o certo? A experiência. A gente precisa permitir que ela faça, estar ali na supervisão, sim, mas não colocando o nosso olhar perfeito sobre aquilo, porque o que está valendo ali? Está valendo a tentativa dela, né? Semana passada, não sei mais, não. Final de semana passada, o Enzo queria fazer um brownie. Gente do céu, eu pensei, um brownie, meu filho, ele já fez outras vezes, mas com a minha irmã lá em Santa Rosa. Mas ele queria fazer para levar para os primos. Bom, eu estava atarefada e disse para ele, ó, quer fazer? Vai lá na cozinha e faz. Eu vou arrumar os ingredientes para ti na medida certa, né? E você faz. O que que aconteceu, gente? Uma lambança na cozinha. Mas uma lambança, eu acho que quem acompanhou os stories viu. A parede, assim, ó, porque ele usou a batedeira sozinho, então ele tirou a batedeira e era chocolate por tudo que é lado, né? Mas o que que é isso, gente? É autonomia. É desenvolver, é fazer com que ele aprenda com a experiência. Então, depois eu fui lá e eu espelhei, olha aqui, meu filho, você percebe que quando a mãe faz um bolo, não tem sujeira pela parede? Você sabe por que que não tem? Porque a batedeira, a gente precisa deixar ela dentro. A gente não pode tirar ela fora. Você entendeu? Aprender com os erros. Ah, entendi. Então, agora, né, depois que o brownie estava pronto, então agora você limpa tudo e na próxima vez que você for usar a batedeira, você já sabe. Então, a gente precisa permitir que eles errem também. E a gente tem que sempre lembrar que o nosso foco é ensinar, não é punir. Não é chegar lá e dizer, meu Deus do céu, que bagunça que tu fez, olha aí, você não sabe fazer nada.
né? Então, às vezes a gente chega lá com a nossa carga e a gente destrói qualquer tipo de autonomia que a criança possa estar querendo desenvolver. E ela já fica achando que ela é uma fracassada, que ela não vai conseguir nada nunca, e ela acaba desistindo de tentar muitas vezes, né? Então, eu acho que Ótimo. duas coisas, né? O tempo em treinamento, alinhar as expectativas e dar a permissão. Permitir. Fazer com que as coisas sejam mais fáceis. Por exemplo, assim, quer que a criança, a gente não sabe, há 5 anos, né? Então, a gente não sabe bem o que a mãe quer, né? Mas pode ser aí tomar banho, por exemplo, né? Então, assim, baixa o shampoo, baixa o creme, baixa o sabonete, fica no primeiro banho explicando. Faz assim, mostra. Ok, no segundo banho vai só um pouquinho lá. Dá só uma espiadinha, depois volta, né? Então, assim, vai dando um passinho de cada vez. Eu não perco. Bruna, Eu perco. eu adoro essas perguntas. Você não perde o controle nunca. Basta! Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Que tu me disse uma vez? As pessoas acham que eu sou mutante, né? E que minhas Tinha que crianças também colocar são uma mutantes. câmera. Tinha que colocar uma câmera dentro da Um casa da reality Bruna show, né? para todo mundo ver como que funciona. Porque Gente, por favor. não é um mar de rosas, gente. Não é. Não, gente, por favor. Nossa casa é uma casa normal. A diferença é que a gente é consciente. É por isso que eu digo que eu chamo as minhas mães que eu atendo de mães cientes. Porque a gente passa a ser ciente do nosso papel. Então, assim, quando eu perco a cabeça, eu preciso entender que não é sobre eles, é sobre mim. Então, tem alguma coisa errada comigo, né? Então, essa é a diferença. É a nossa consciência com aquilo que a gente está fazendo, né? E eu acho bem importante colocar também, Bruna, que essa pergunta, por exemplo, é uma criança de 5 anos, né? Então, tudo depende também do que já foi construído com relação à autonomia dessa criança, mas que nunca é tarde para começar, né? Não, é isso Então, aí, perfeito. talvez agora seja um pouquinho mais difícil, mas é possível, né? E eu acredito que muito, o primeiro passo é pelo exemplo, né? De dar esse espaço para a criança fazer. E aí entra a questão do encorajamento, né? De nós adultos estarmos do lado Perfeito. dessa criança, encorajando. Nossa, você viu que você consegue tomar banho sozinho, né? Então o encorajamento também faz toda a diferença nessa questão da autonomia. Perfeito. Que bom que tu tocou nesse ponto do encorajamento, porque aquele é o gás, né? Quando a gente, mas aí também eu acho que é interessante a gente explicar um pouquinho sobre o encorajamento, que é diferente do elogio, e muita gente tem essa dúvida também, né? Então, assim, o Ótimo. encorajamento, ele olha para a criança, para aquilo que ela fez, e não para o teu sentimento. Ai, filha, como eu tô feliz que você tomou banho sozinha. Entende? Então, assim, quando você diz, não que isso não seja permitido dizer, mas quando você diz como eu estou feliz que você tomou banho sozinha, você está dizendo que a criança pode fazer, pode ter um entendimento de que ela está somente agradando a mãe, e não desenvolvendo as habilidades que ela precisa desenvolver. Então, o encorajamento, ele fala sobre a criança. Então, assim, cheirar o cabelo da criança e dizer: nossa, filha, você viu que você passou bem o shampoo, teu cabelo ficou muito cheiroso, né? Ou olhar para os pezinhos e dizer: nossa, você limpou muito bem os teus pezinhos. Entende? É olhar para a criança e para aquilo que a criança de fato fez, né? E eu adoro quando tu fala, Bruna, que o elogio, na verdade, é como um doce industrializado, né? Que Isso também, aí. quando é em excesso, não é bom, né? É Então, não é que a gente verdade. não possa elogiar, né? Que a partir de agora, não Isso. pode elogiar. Só preciso pensar em frases encorajadoras. Não é isso. Mas tudo Não. que é demais não é legal, né? Isso aí. O meu pai aqui na live. Oi, pai. O vovô tá morrendo de saudade. Aposto que pensou que ia ver os netos aqui hoje. Só tá eu. Entrou só para ter as Vovô. crianças. Entrou só para ver as crianças não estão. Então, no estudo de bíblico lá na casa da Daisy. Liga lá pro Fernando,
novo. E daí tu vai ver eles. Mas se quiser, fica aqui me vendo também. Conta que tu tá com saudade de mim. Capaz que não, né, Bruna? Para lá, Que gente. legal, mas eu acho que ficou bem explicadinho. E aí Acho que também sim. a gente vai estar disponibilizando daqui uns dias um e-book, né, Bruna? Com algumas dicas, sugestões práticas. E aí também nesse Isso. e-book a gente pode disponibilizar o que cada criança dentro da sua faixa etária já pode realizar, né? Que às vezes por falta Hum, de tempo, por falta de informação, por excesso de amor e afeto, às vezes a gente acaba fazendo muitas coisas pela criança. isso. Então, Uhum. essa questão da autonomia, da gente enxergar, tem uma frase que diz assim: nunca faça pela criança o que ela pode fazer sozinha, né? Isso. Então, quem sabe Anotem nesse essa book, né? frase. Isso, quem sabe nesse book a gente até pode colocar o que dentro de cada faixa etária as crianças já Perfeito. podem realizar sozinhas em casa, né? E aí a gente vai estar Ótimo. desenvolvendo uma habilidade de vida que é show, que é a autonomia. É muito necessária. Tem uma. Eu gosto muito de dizer para os pais, né? Porque o que aconteceu na nossa geração, né? A gente já entendeu que bater, brigar, xingar não adianta, embora a gente ainda faça uso, às vezes, desses recursos, né? Mas a gente entendeu que não funciona. Isso. Mas aí a nossa geração de pais ela foi para o outro lado, né? Porque daí ela quer compensar muita coisa, né? E aí acaba fazendo de tudo pela criança, ou acaba dando de tudo pela criança, e aí a gente acaba caindo num outro extremo, né? Que a disciplina positiva ela é o equilíbrio, né? Entre o autoritarismo e a permissividade. E às vezes a gente faz um ping-pong em um e em outro, né? E eu gosto muito de dizer que a criança precisa ter todas as suas necessidades atendidas, não as suas vontades. Anotem essa frase. Isso é muito diferente. Necessidade é uma coisa, vontade é outra. Então a gente precisa estar consciente do que é uma real necessidade e do que é apenas uma vontade. Ótimo. Bem explicadinho, né? Então Espero que vamos sim, lá. se não for claro, vocês mandam aí. Vão perguntando. Oi, Jaque! Que legal, Ai, todo que mundo aí. saudade de ti. Ai, não vou chorar, não vou chorar. Bora, vamos lá, vamos seguir o baile. Ai, gente. Então, eu acho que já que a gente entrou nessa questão da necessidade, da vontade, eu acho que a gente vai partir para aquela pergunta que eu adoro responder, que é: o que fazer quando a criança faz birra? O adulto faz birra Quem nunca também. presenciou? Os teus não fazem, né? Ai, esqueci de contar isso. Gente do céu. Tem birra aqui também, gente. Maria Alice tem 3 anos, gente. Vocês acham que uma criança de 3 anos não faz birra? Pensa. É. A mãe E não aí, botou, né, a idade, mas deve ser por aí, 2, 3 anos, enfim. Até adulto é, faz birra, gente. Como que criança vai fazer? às vezes mais que criança, né? Na verdade. Olha só, por que eu puxei o gancho para essa pergunta? Porque tu vinha falando sobre a necessidade e a vontade, né? E aí, quando acontece a birra, a gente sempre diz que é muito importante nós, enquanto adultos, olharmos para essa birra e identificarmos se de fato isso é uma birra ou se isso é uma necessidade fisiológica da criança que não está sendo atendida, né? Ou até emocional, né? É, isso também. Às vezes pode ser fome, pode ser sono, cansaço, enfim, N É, coisas, né? vamos dar exemplos aqui. Ó. O que são necessidades fisiológicas? Fome, sede, vontade de ir no banheiro, cansaço, necessidades emocionais, insegurança, medo, angústia. E isso a gente precisa ter esse olhar, né? Qualquer criança do mundo, gente. Vocês acham que as crianças paraguaias são diferentes? Eu tô até meio apavorada. Ai, gente do céu.
Qualquer criança do mundo faz birra. Então, a gente precisa olhar para isso primeiro, como uma coisa normal. Tem uma Isso. imagenzinha, né, de uma criança se jogando no chão e daí um outro adulto pergunta para o pai, né, o que ela tem? Daí o pai responde, né, ela tem 3 anos. É só isso, tá tudo bem. Eu acho bem interessante colocar, explicar para vocês também, para o pessoal que está aí. A gente sempre fala sobre isso nos workshops que a gente faz, a gente mostra o cérebro na palma da mão, né, Bruna? Eu vou ir falando aqui, tu vai me ajudando, tá? Vamos Vai, explicar para o pessoal. O que vai. acontece? Tem um médico chamado Daniel Siegel, né? Que escreveu o livro O Cérebro da Criança. Esse aí, ó, que a Bruna tem aí. E é maravilhoso, quem tiver a oportunidade de comprar e ler, tá? E ele fala que quando a gente consegue enxergar na nossa frente o que o cérebro faz, a gente é capaz de mudar isso, de mudar o nosso cérebro, tá? Então vamos lá. Quem tá aí assistindo, ergam a mão, tá? Ergue a mão aí, Bruna. Olha só, esse aqui é o nosso tronco cerebral, tá? Essa parte aqui peraí. Dobra o dedão. Essa aqui é a nossa amígdala cerebral, certo? E esse aqui é o nosso cérebro primitivo, tá? Que nasce com nós, é o sistema límbico, né, Bruna? Me ajuda aí. Isso aí que eu ia te dizer. Que é responsável... Isso aqui. Show, nasce pronta. Fechando a mão, nós temos o nosso córtex pré-frontal. Esse sim é responsável pelos nossos pensamentos racionais. Que a gente consegue controlar as nossas emoções, pensar de forma racional, tá? O córtex pré-frontal, ele amadurece, ele fica bem desenvolvido pelos 25 anos de idade. E a Bruna sempre diz que tem gente com 60 que não tá com o córtex pré-frontal bem desenvolvido. Tem, pode contar que vocês conhecem. E as crianças começam a desenvolver essa parte do córtex pré-frontal a partir dos 4 anos de idade, tá? E aí, então, vamos imaginar que esse aqui, então, é o nosso cérebro e na nossa frente nós temos uma criança, certo? O que acontece quando nós saímos do sério, quando nós ficamos nervosos, bravos, irritados, sentimos raiva? O nosso córtex pré-frontal sai, dá uma voltinha. Nós perdemos a capacidade de pensar de forma racional, certo? E isso também acontece com as crianças. Na verdade, a criança, ela nem tem muitas possibilidades aqui ainda, né? Como a Edna comentou. Então, ela não tem muitos recursos racionais. É por isso que a educação, de fato, é muito importante. Então, assim, se ela não tem esses recursos aqui, ela está sendo guiada pelas suas emoções. Então, é por isso que ninguém precisa ensinar um bebê a mamar, por exemplo. Por quê? Porque ele sentiu fome, ele vai chorar. Porque ele está aqui sendo conduzido pelas suas emoções. Então, a criança também, esses são os recursos. Então, ela quer um brinquedo no mercado e você disse não, ela vai chorar. Por quê? Porque ela ficou chateada, ficou frustrada, porque você não avisou que não podia comprar nada, porque você simplesmente disse não explicou, ela vai fazer uma birra. E o cérebro dela vai fazer assim, e você tá lá no mercado já com pressa, tá chovendo, você não trouxe guarda-chuva, ainda tem que sair com as crianças e com as compras. O que você faz? Você faz assim também. E aí você também vai sendo guiado pelas suas emoções e esquece de usar o córtex pré-frontal, que é aquele que é capaz de analisar a situação, de tomar as melhores decisões, de analisar a consequência de uma decisão. Então, tá todo mundo assim, será
será, gente, que aqui é a hora de resolver um problema? Será? O que é que a gente vai fazer? Se agora, se a gente percebe que a gente abriu a tampa, eu falo para as crianças, né? E parece que a tua tampinha abriu. O dinossauro, eu chamo a amígdala cerebral, essa aqui, né, que a gente fala, de dinossaurinho, porque é primitivo, né? Aí eu digo para eles Tempo assim, das cavernas. e eu digo para eles, ih, o dinossauro se soltou. Para quê? Para levar eles para a consciência deles, que eles estão sendo dominados pelas emoções. Então, para, o que a gente faz? Para fechar a portinha do dinossauro, o que a gente faz para guardar o dinossauro e poder pensar de novo? A gente respira, a gente toma água, a gente dá um abraço, a gente espera passar, a gente sai fazer uma... Eu não sei quem viu meus stories com a Val esses dias. Eu estava perguntando para ela o que ela faz quando o bebê dela chora. Então, ela analisou, ela fez uma análise de todas as necessidades. Primeiro, então ela disse que ele poderia ter fome, que ela ia olhar a fralda, que ela ia fazer não sei o quê. E eu insistia assim para ver que ela ia dizer mais, né? E aí eu disse para ela, tá, mas e daí se mesmo assim ele não parar de chorar? Ela me disse assim, ah, daí eu vou passear, eu vou distrair. Dá uma volta. Eu vou dar uma volta, eu vou distrair a minha criança. Entende? Então, assim, o que acontece? A gente quer corrigir na hora da birra. A hora da birra não é a hora para corrigir. Por quê? Porque a criança não tem acesso ao córtex pré-frontal. Então, não adianta a gente falar. A gente vai ficar lá, fala, a criança chora, a gente se irrita mais e nada acaba bem, né? Quando a gente faz essa pergunta, o que fazer quando a criança faz birra, depois dessa explicação do cérebro, né? A gente pode responder assim, o que não fazer quando uma criança faz birra? É mais fácil, né? O que não fazer? Não gritar, não disputar o poder, não humilhar, não xingar, não bater, né? Mas sim, ficar ao lado dessa criança, acolher, oferecer um abraço, oferecer um colo. E às vezes acontece muito, eu sempre gosto de falar sobre isso, porque é a realidade de muitas mães, né? Ah, mas às vezes a gente tá no mercado, começa, se joga no chão e começa a gritar no meio do mercado. E aí faz o quê? Eu acho bem interessante falar um pouquinho sobre isso, porque a gente tem muito medo do julgamento. Ah, o que os outros vão pensar? O que os outros estão vendo? E aí, às vezes, a gente fala pra criança, olha lá, as pessoas estão te olhando, olha que feio que tu tá fazendo, né? Então, assim, nesse momento, no momento da birra, a gente tem que lembrar do cérebro primitivo, de que as crianças não têm a parte do córtex pré-frontal desenvolvida, que a gente precisa ensinar elas a se acalmarem. E como que a gente faz isso? Com o nosso autocontrole, respirando fundo, acolhendo a criança, mostrando para ela. Pode tirar, tenta retirar a criança do lugar, né? Se é um ambiente público, leva para um lugar mais reservado, conversa sem medo do julgamento, né? Mas eu acho que a resposta é manter a calma e o autocontrole nesses momentos é o mais importante, porque a gente vai estar ensinando muito mais do que ficar dando sermão, do que ficar xingando, do que ficar irritado, né? Sem dúvida. E eu acho que é assim, ó, no momento que a gente aconteceu a birra, né, e você agiu diferente, tá? No primeiro momento vai ser mais difícil, por quê? Porque a criança não está acostumada com essa forma que você vai lidar. Então você precisa ter tempo em treinamento. Para mim, a resposta de várias perguntas cai o tempo em treinamento. Por quê? Porque às vezes a gente tá ela não disse a idade, né? Mas digamos que é 3 anos, tá? Mas em vez que a gente está há 3 anos já tratando a criança de uma forma e a gente acha que do dia para a noite, quando a gente mudar, a criança também vai mudar. Pode acontecer, né? Em alguns casos aí, a forma como você falar, mas no geral não é isso. Né? No geral é dar tempo em treinamento. Aproveitar a birra para ensinar a gestão emocional, para nomear as emoções. E agora a gente já pode entrar naquela outra pergunta também, que é de uma mãe que está com dificuldade nas emoções, né?
Então, você aproveita, a disciplina positiva traz isso, né, Edna? Que a gente aproveita os erros como oportunidades de aprendizado. Então, assim, a criança fez uma birra, tá errado aquilo, né? Não deve se jogar no chão no mercado, ou, por exemplo, não deve fazer birra na hora de tomar banho, enfim. É um mau comportamento, mas a gente vai usar esse erro para ensinar. Então, quando esse erro, quanto mais a gente olha para esse erro como quem diz assim, não, agora eu vou ensinar para ela, mas é ensinar, né? Que não dá para se jogar no chão no mercado por causa de alguma coisa, né? Então, ok, então ela se jogou lá no mercado, eu tirei ela do ambiente, né? Como tu disse, então eu dou um abraço, levo tomar uma água, vamos respirar junto, vamos se acalmar. Talvez já tenha ensinado, ou se não, uma ótima oportunidade para ensinar sobre o que acontece no cérebro da criança, né? Para ela mesmo. E aí você vai dizer, olha, filho, a mãe não vai comprar isso, por exemplo, porque hoje a mãe só trouxe dinheiro para comprar as frutas, tá? Numa próxima vez a gente pode combinar antes e aí você vai saber que a gente vai poder comprar. Então isso também, né? Os combinados prévios também entram. Mas aí você quando a criança está mais calma, daí é a hora de ensinar. Quando a criança está fazendo a birra, não é hora de ensinar, é hora de acalmar, de manter o controle, como tu falou, e se acalmar. Então, depois que acalmou, ela já tem assim um pouquinho mais de noção para compreender. Então, você não precisa ensinar na hora. Pode chegar em casa, quando a criança está bem tranquila, está lá de boa, está brincando, chama ela, pega no colo e diz assim, filha, você lembra como que você se sentiu lá no mercado? Eu acredito que você devia estar com muita raiva, né? Quando eu disse para você que não dava para comprar aquele brinquedo, como que você se sentiu? Ai, mãe, eu fiquei muito chateada, eu fiquei com raiva, dependendo do vocabulário, a criança só vai concordar com você, mas aí você vai começar, né? E quando a gente está com raiva, você se jogou no chão, você lembra? A criança vai lembrar do que ela fez. E aí a gente vai direcionando, vai mostrando como lidar com as emoções. Como às vezes as emoções nos dominam a ponto de a gente ter comportamentos inaceitáveis, né? Quem gosta de ver uma criança jogada no chão? Ninguém. Que mãe que gosta de ter o seu filho lá fazendo aquela birra? Nenhuma. Mas o fato é que a gente precisa usar isso para ensinar. Perfeito, Bruna. E muitas pessoas pensam, né? Ainda pensam, e até por não conhecerem a disciplina positiva, né? Pensam que a disciplina positiva é para as crianças. E não é. A disciplina positiva é para nós, é para os adultos. No momento que nós mudamos o nosso comportamento, o comportamento das crianças muda. E aí, essa pergunta das emoções é muito legal a gente pensar que a gente só vai conseguir, isso é real, isso a gente vive, a gente estudou, a gente colocou em prática e é assim que funciona. A gente só vai conseguir lidar com a emoção de uma criança quando nós soubermos lidar com a nossa. Antes disso, vai ser difícil, vai ter atrito, vai ter birra dos dois lados, do adulto e da criança, vai ter disputa de poder, né? Então, no momento, como tu falou antes, Bruna, quando nós sairmos do controle, quando nós buscarmos autocontrole, autoajuda, autoconhecimento, auto tudo, nós vamos conseguir ensinar valiosas habilidades de vida para as crianças. Antes disso, fica um pouquinho difícil, né? Nós estamos aí para isso, gente, para ajudar. É isso aí. Eu vou ler a pergunta dessa mãe, tá, Edna? Ela disse Sim. assim, ó. Estamos com dificuldade no ensinamento de identificar as emoções. Sempre nomeamos para ela. Então, a mãe, ela já tem uma introdução aqui, né? Nomeamos para ela a emoção, mas quando perguntamos, ela não sabe responder. 3 anos. Depois eu quero que tu fale um pouquinho do teu trabalho, enfim, mas 2 coisas eu pontuei na hora que eu escrevi essa pergunta para falar para a mãe, se a mãe estiver aqui na live para tirar a dúvida. Primeiro, nós nomeamos para ela. Então, assim, ok, você pode nomear para ela, mas você precisa da confirmação dela. Era raiva ou era tristeza? O que você estava sentindo?
né? A criança precisa pensar de fato, porque precisa fazer sentido para ela. Porque quando é só nós dizendo assim, porque o que acontece? Às vezes a gente tá assim, a gente dá uma bocejada, as pessoas já dizem, tá com sono. Mas se eu não tô sentindo sono, eu só bocejei. Mas o outro viu de uma outra forma. Não é o que eu estou sentindo de fato. Então, quando a criança, por exemplo, tá lá com tristeza, por exemplo, tá chorando lá, enfim, e você diz que é raiva. Mas, na verdade, ela só estava triste. Só que você nomeou. E ela não entendeu, porque aquilo não fez sentido para ela. Então, às vezes, ainda você precisa ter dela essa confirmação. Filha, o que você... legal, tem 3 aninhos só, né? Então, assim, figuras, né? Então, imprime lá rostos de pessoas tristes, com raiva, com nojo, com sono, com fome, enfim. E aí, deixa meio que visível para ela. E aí você vai e pergunta para ela, com qual desses aqui, mais ou menos, você acha que está parecida, que você está se sentindo? Com o quê? Vai nomeando com elas em outros momentos também, não só quando acontece o fato, né? Para um tempinho para investir na educação emocional da criança, né? E outra, né? Ela tem 3 anos, como eu disse, tem gente com 60 que ainda faz birra e ainda não tem o córtex pré-frontal bem desenvolvido. Então, assim, o que tu tá esperando, meu amor, assim, de uma criança de 3 anos? 3. Acabou de desenvolver a fala, tá correndo agora, tá saltando por aí e você tá querendo que ela saiba as emoções. Então, assim, vamos devagar. Primeira coisa, eu sempre falo muito isso, alinhar as expectativas, né? Baixa um pouquinho e ensina. Proporciona para ela momentos, desenhos que falem sobre as emoções, figuras que falem sobre as emoções. Tem o filme, né, Edna? A Edna está trabalhando agora com a Jornada das Emoções, que é um curso maravilhoso, que ajuda muito as crianças a se compreenderem, né? Então, daqui a pouquinho ela já tem idade para fazer o curso também, né? Pode complementar aí, Edna. Na verdade, como tu falava sobre a maturidade da criança também, né? Eu trabalho hoje, né? A Bruna também tem a formação, mas hoje está lá no Paraguai, então fica um pouco difícil. Então, eu comecei a trabalhar aqui em Santa Rosa, né? Eu faço os atendimentos do curso da Jornada das Emoções. E a gente começa a trabalhar com crianças de 5 anos. Justamente por isso que a Bruna falou. Porque crianças com menos de 5 anos ainda muitas vezes não conseguem reconhecer, nomear suas emoções. Ó, o cérebro aí, né? Então, assim, ó, esse curso da Jornada das Emoções, vou aproveitar para falar um pouquinho para vocês. É um curso que visa trabalhar as emoções das crianças, trazendo ferramentas práticas aonde elas vão aprender maneiras e formas mais assertivas de expressar essas emoções e esses sentimentos. É um curso aonde elas aprendem que todas as emoções são importantes, que é normal sentir tudo o que sentimos. E isso, gente, muitos adultos não entendem. Tem adultos que quando passam por uma frustração, que quando passam por um momento de raiva, não sabem lidar. E aí a gente tem aí brigas, birras de adulto, conflitos nas empresas, conflitos nas escolas. Por quê? Porque nós não temos adultos com valiosas habilidades de vida. A gente não tem adultos que foram ensinados a trabalhar as suas emoções. Hoje ainda tem gente... Eu gosto muito de dizer que a nossa geração é analfabeta emocional. Exatamente. E aí, assim, muitos adultos também... é difícil ouvir isso para muita gente. É difícil um adulto muitas vezes ouvir que não sabe lidar com a sua raiva. Eu, particularmente, hoje também não consigo lidar com muitas das minhas emoções. Mas hoje eu já tenho consciência de que eu não sei. E por que eu não sei? Foi porque eu busquei, né,
essa ajuda. Ó, e tem umas mamães aí que já participaram da jornada, que os filhos já participaram, né, Jaqueline, Ai, que querida? Aqui em delícia, casa, todos nós Jaque. aprendemos com a jornada. Incrível, é um curso maravilhoso, são 5 encontros, um encontro por semana, né? A gente fecha turminhas de 5 a 7 anos e de 7 a 10 anos, né? A gente, então, trabalha Uhum. com crianças a partir de 5 anos. Mas é um curso incrível, onde em cada encontro eles aprendem sobre uma emoção. E como eu falei antes, com ferramentas práticas e também os papais recebem, as mamães, né, recebem em casa um material super bacana com ferramentas que eles podem usar com as crianças em casa, né? Então, Isso vale aí. super a pena. Então, se alguém tiver aí uma criança que queira fazer o cursinho da jornada, é só procurar lá no link da bio do meu Insta. Isso aí. Invistam, gente, em educação emocional. Necessária no nosso século. A Mari disse aqui, ó, a Mari é uma comadre minha querida, que eu amo. Ela disse assim, ó, vale lembrar que o pensamento delas, aos 3 anos, ainda é concreto, né? Como eu falei, que mostrar imagens, recursos concretos, é isso aí. A Maria é psicopedagoga também e ela atende lá em 3 de Maio. Quem precisar do trabalho dela também, chama lá, é ABC Multidisciplinar o Insta, né, Mari? Bota aí para a galerinha saber. Então é isso, então a gente precisa entender qual é a forma que a criança aprende, né? Se é o concreto que ela precisa, tem que ir para o concreto, tem que ir para o divertido, para a brincadeira, tem que entrar no mundo da criança. Não adianta a gente só dizer assim, ah, você está com raiva, né? Tá, agora me fala, o que você está sentindo? Não é assim que a criança funciona, né? É nós entrar na delas para trazer elas para a nossa, né? Isso aí, Só para ó. Segue, compartilhar, Roseli. é muito engraçado, porque eu comecei semana passada uma turminha e a gente trabalha com o filme Divertidamente, né? Que é um filme maravilhoso aí para as crianças a partir de 5 anos, que fala exatamente sobre isso, sobre as emoções. E nesse filme tem os personagens e cada personagem tem uma cor. E aí no primeiro encontro, o meu aluno disse assim: prof, indignado, eu não imaginava que tinha tantas cores dentro da minha cabeça e que elas faziam tantas coisas. Então é Nossa. muito interessante porque eles, de forma lúdica, começam a entender, né? A nomear, Uhum. a reconhecer as emoções, Isso a aí. saber, eles aprendem os sintomas físicos quando a gente sente raiva, o que Uhum. acontece quando a gente sente Isso. tristeza, o que O acontece. autoconhecimento também, né? A autogestão e o autoconhecimento da criança, né? Então, muito bom. Bora lá para mais uma pergunta. Vamos Deixa eu lá ver. então. Bruna, tem uma pergunta aqui Ah, sobre o desmame. Como tá. fazer sem tanto sofrimento? Tentei várias coisas e desisti. Muito dó. Uhum. Eu vou deixar essa Oh, pergunta para a mamãe responder, tá? Só uma colocação que eu acho que, como a gente trabalha em escola, já trabalhei em várias turmas de berçário também, a gente acompanha, né? Muitas mamães que ainda estão amamentando. Eu acho que essa questão do desmame, a primeira coisa eu acho é a mãe, né, se sentir segura, né, de que realmente quer fazer o desmame da criança, né? Pode é. complementar aí, Bruna, você que passou 4 vezes aí por essa. A gente não tem muita história de desmame, mas é bem isso, né? Eu decidi que eu estava pronta. Eu acho que é isso, né? Às vezes as mães vão porque a avó disse, porque a comadre disse, porque não sei quem Tá na disse, hora. que tá na hora, porque a criança já tá comendo tal coisa já. Então, assim, primeira coisa é saber se é a hora para você. Porque isso é uma decisão só da mãe, não é uma decisão da criança. Tem crianças que desmamam por si só, né? E aí é diferente, mas no caso dela, não. É uma decisão só dela. Então, primeiro, se você está indo porque alguém falou que tem que desmamar, então para, né? Se escuta, olha para o teu filho, é só entre vocês. E aí, se não é a tua hora, segue o baile.
né? Dá de mamar, deixa que pense, deixa que dizem, afinal, gente, é a nossa, eu sempre digo assim, é a nossa sementinha que está ali fora de nós, né? É nossa responsabilidade o que a gente está fazendo com essa criança que a gente colocou no mundo. Então, assim, se você decidiu que é a hora, então a primeira coisa é saber que o leite, o peito, não é mais uma necessidade. Quando o peito passa a ser uma vontade, aí você precisa lembrar que todas as necessidades têm que ser atendidas, mas não todas as vontades. Então, às vezes a criança quer o quê? Quer o carinho, o colo, o chamego, a atenção, e muitas vezes ela acaba que consegue isso somente quando está no peito. Então, você precisa olhar para isso. Será que é isso mesmo? Será que é a necessidade de atenção, de carinho, de tempo junto? Será que o peito está suprindo isso? Será que é só quando eu dou de mamar que eu sento e olho para minha criança? Então tem que rever, se for isso, tá? Aí o que acontece? Se você decidiu que vai desmamar, não volta atrás. Porque acaba sendo uma tortura, tanto para você, enquanto mãe, porque assim, a gente sofre, porque a gente sabe que é uma coisa muito gostosa. Eu, para mim, assim, ó, é uma das coisas que eu mais gostava era dar de mamar. Hoje eu vejo meu sobrinho assim mamando e já fico. Não, mas é o quinto, né? Não dá. Então, assim, é importante a gente entender que vai ter sofrimento, sabe? A gente querer sair ileso de todas as coisas ou querer, assim, resgatar as nossas crianças de todas as frustrações é o maior erro da nossa vida. Porque eles precisam aprender que a vida acontece depois disso também. A vida não acaba ali naquela frustração. E nem nós, né? E entender, assim, que nada é um hábito, por exemplo, assim, ó, digamos que se ela tá ali no desmame, que a criança deve estar o quê? Com 1 ano e meio, mais ou menos, né? Vamos imaginar aí, porque ela não botou a idade, né? Mas aí o que acontece? Você já está há 1 ano e meio amamentando. Então, assim, do dia para a noite você decidiu que vai parar. E você acha que a criança vai se sentir feliz? Ou que você vai se sentir confortável? Porque você está abandonando um hábito. Para criar um novo hábito leva tempo. Para entender a nova construção de que agora a mãe vai dar carinho, vai dar atenção, mas não é com o Tite, é sentada no chão, é montando um quebra-cabeça, é passeando no parque, essa é a atenção agora, vai levar um tempo. Então você precisa de apoio, talvez, do pai, da avó, da tia, para que a criança consiga se alimentar ou pela mamadeira, ou com a comida, ou com o que vocês decidirem aí alimentar ela, para que você também talvez não esteja perto. Isso foi uma estratégia que eu usei. Por quê? Porque o meu peito doía muito. É a hora de mamar, quem é mãe sabe, né? O peito enche. Parece que o negócio a gente é tão conectado com a criança que eu saía e deixava as crianças. Quando eu estava, por exemplo, assim, no supermercado, o meu peito enchia, eu pensava assim, estão com fome. Eu chegava em casa batata, gente. Tava lá minha irmã assim, ó, não sabia mais o que fazer, porque eles estavam com fome. Então, é uma coisa assim, é uma ligação muito grande entre mãe e filho, né? A mãe sabe mais ou menos quando o filho está com fome. Então, assim, se você decidiu que vai substituir a Cássia aí que tá com uma pititica, né? É assim, gente, a gente sabe. Então, assim, decidiu que você vai desmamar, então já prepara. O peito tá enchendo, já diz pro pai, arruma a mamadeira, pai. Porque ele vai estar com fome. Tá, então o pai vai lá e arruma a mamadeira. O que que você faz? Vai pro banho. Vai pro banho, vai lá acalmar o teu peito, vai lá se acalmar, chora se tu tiver vontade de chorar. Eu chorei muito tempo para desmamar. A Maria Valentina foi uma das mais difíceis. Porque ela vinha em mim e ela chupava assim o meu pescoço com vontade de mamar. E eu desmamei todos, com exceção da Liz, mas os 3 com 10 meses. E a Liz foi com 11, porque eu tinha tanta pena que chegou nos 10 meses e eu não tive coragem. Aí eu esperei mais um mesinho e aí eu desmamei. E aí eu desmamei nessa idade também por um motivo de que elas já comiam muito bem, todos, né? O Enzo também já comia muito bem. O Enzo, na verdade, foi um motivo diferente, porque ele era intolerante à lactose e foi meio que obrigatório. Mas eu aprendi muita
coisa desmamando ali nesse tempo, porque é um tempo assim que eles acostumam fácil com outras coisas, né? Então, assim, tu dá mamadeira, logo eles, os meus, né, gente? A gente não pode generalizar. Mas quando a criança está maiorzinha, ali nos 2 anos, eu vejo muita mãe que sofre, porque a criança já entende, já sabe falar, já caminha, já faz a birra. Então é mais difícil. Se eu fosse dizer da minha experiência o que é melhor, é até 1 ano ali, assim. Mas claro que os pediatras e todo mundo recomenda que a criança mame até os 2 anos. E né, a gente não está aqui para dizer que não. Mas o entendimento da criança já aumenta muito mais. E eu acredito que já fique mais difícil. Porém, a decisão é tua, mãe. Quando eu decidi, então, assim, o Fernando já estava, né, a prontidão ali com as mamadeiras sempre esterilizada, e eu tinha uma bombinha elétrica. Então, às vezes, eu ia para o banho, né, como eu disse, e às vezes eu ficava na cozinha tirando o leite, né, porque a gente acaba ainda produzindo, eu tirava e ele dava as mamadeiras. E assim foi assim, um processo de 4 dias, talvez 5 dias, uma semana, e passa. A gente precisa dar tempo, mais uma vez, né? É um hábito que está, né, no meu caso, 10 meses, no teu caso pode ser 1 ano e meio, 2 anos. Não dá para a gente querer tirar do dia para a noite, né? Então, paciência, tranquilidade tem que ser uma coisa que vem de dentro de você, que você tenha certeza, e tem que ser algo que você precisa ter paciência para acontecer. Pessoal, tá travando para vocês também? Aqui travou. Para mim, não. Oi, aqui travou, Bruna. É. Tá travado, gente? Para mim não tá travado aí. Aqui tá tudo travado. Tá. Vamos falando e vão avisando, tá? Então, assim, só para fechar essa questão do desmame, se você tá com dó, então não é a hora, né? Mas tem que entender também aquela questão. É uma necessidade ou é uma vontade, tá? Se faça essa pergunta e aí faça a sua decisão. Show. Voltou. Tava tudo travado aqui. Bora lá, mas a gente te ouve. Deixa eu ver aqui Então tá. mais uma Tem, pergunta aqui, ó. tem uma pergunta que é sobre a briga dos irmãos. Ah, também. Mas antes eu queria que nós falássemos sobre essa aqui, porque a mamãe está na live. Queria ter mais Fala. leveza nas orientações com a criança. Menos chata, rígida, perfeccionista. Ah, Vamos falar show. dessa. Vamos. Difícil, né? Ai, gente, Pode falar, Bruna. Fala. Ai, gente, se deixar eu não paro, gente. Se deixar eu não Vai paro. falar, vai falar. Gente, primeiro que eu conheço a mãe, tá? Eu sei que a mãe já é uma mãe ciente, tá? Então, assim, ó, meu amor, pensa assim, ó, é mais fácil você aprender com um professor, tá? Te imagina numa sala de aula, um professor chato, rígido e que quer tudo do jeito dele? Ou é mais fácil você aprender com um professor que olha para você e enxerga você e não as vontades dele? E enxerga a sua aprendizagem ou a sua evolução naquilo que ele está tentando te ensinar. Por quê? Porque é assim que a gente aprende também. Quem de nós gosta de aprender com alguém chato? Às vezes a gente vai, por exemplo, ouvir uma palestra e a pessoa fala assim o tempo todo. A gente não aprende, né? A gente também precisa de alguns estímulos para aprender. A gente gosta de brincadeira, a gente gosta daquela pessoa que fala legal. Por quê? Porque daí parece que para nós a gente capta a mensagem, né? Se a gente quer que a criança, porque aqui ela diz assim, ó, ter mais leveza nas orientações. Então, se a gente quer que a criança aprenda aquela orientação que a gente está dando, é o primeiro passo a gente entender assim, qual é o nosso objetivo? É que a criança aprenda como ela aprende mais fácil? Com o meu perfeccionismo ou com a minha rigidez, né?
Será que se eu seguir assim, é isso que eu quero? Então, o primeiro passo é essa consciência de que, de fato, se eu continuar assim, vai ficar cada vez mais difícil. Então, ponto número 1, autoconhecimento. Eu tenho que mudar, né? Então, aí tem aquelas coisas, né? O que está acontecendo que eu estou me vendo como uma mãe chata? O que está acontecendo que eu estou me vendo como uma mãe perfeccionista? Por que será que eu me tornei uma mãe muito rígida? Então, a gente começa a ir contra, né? Argumentando as nossas ações. Será que eu preciso mesmo ser assim? Será que para tomar banho eu não posso fazer uma brincadeira? Será que eu não posso ensinar de um jeito mais leve? Às vezes não está no nosso, como é que eu posso dizer assim? Não é na nossa essência isso, né? Várias mães me dizem, ai, Bruna, mas eu não tenho paciência para brincar. Tudo bem, você não precisa ter paciência para brincar se você não quer sentar no chão e rolar com teu filho. Embora que você saiba que só tem uma infância nessa vida, que seu filho só vai ser criança uma vez na vida, mas tudo bem se você não tem, né? Nem todo mundo tem, ok. Mas nem por isso você precisa ser chata, nem por isso você precisa ser rígida. Você pode tratar a sua criança assim como você trata a sua melhor amiga. Tá de bom tamanho. Se você, se teus amigos, né, chegam para tomar um chimarrão na tua casa, o que que você faz? Você dá um sorriso, você traz uma coisa para lanche, você arruma um chimarrão, você conversa, não é? Assim a gente trata os nossos amigos. Se a gente puder fazer, no mínimo, isso com a nossa criança, tá de bom tamanho, eu tenho certeza que eles vão aprender as orientações que a gente quer. Complementa aí, Edna, porque senão eu não paro. Acho bem importante colocar também que ali ela fala sobre ter mais leveza nas orientações com a criança, que isso fala muito dela, né? Então, uma dica também que eu acho super bacana é que a gente precisa aprender a fazer, porque a gente não se tira muitas vezes esse tempo, é tirar um tempo para se reabastecer, né? Porque às vezes a gente cuida tanto das crianças, a gente cuida tanto das pessoas que a gente ama, que a gente acaba esquecendo de cuidar da gente. Então, fazendo isso também vai ajudar a você ter mais leveza com as coisas, na orientação com as crianças, enfim, né? Perfeito. Deixa eu contar agora uma coisinha aqui rapidinho sobre isso, que a gente precisa ter Deixa. tempo para nós. Não, gente, ó, seguinte, porque assim, ó, quem, né, com as crianças, nós ainda estamos, né, na quarentena, então tô só eu com eles em casa, enfim. Aí eu disse uma noite para o Fernando, se o Fernando estiver na live, ele vai contar. Eu disse, viu, assim, ó, quando eu ir no mercado sábado, eu vou demorar mais um tempo a mais, porque eu vou ficar no carro sozinha. Eu preciso ficar sozinha. Eu disse para ele. E eu fiquei no carro sozinha, assim, um bom tempo, assim, sabe? Porque eu precisava curtir a minha companhia também, pensar sozinha, lembrar de algumas coisas que eu precisava de dar mais atenção. E aí, nesse momento que eu estava sozinha, eu relaxei, respirei, escutei uma música que eu queria, eu lembrei das crianças. E aí eu entendi que não é eles, o problema não é eles. Porque eu estava, de fato, assim, ainda estou num momento assim que as minhas emoções ainda estão mais à flor da pele. Então, eu me estresso muito fácil com eles. Às vezes eu falo assim, umas coisas que não precisava falar, e daí, vai, desculpa, a mãe está irritada. Enfim, mas não é sobre eles. É sobre o momento que a gente está vivendo de mudança. É sobre eu estar em um país onde eu ainda não consegui me adaptar, porque eles já estão muito mais tranquilos. É sobre eu entender também que eles também são um processo de adaptação. Então, assim, tudo parte da gente olhar com consciência para a nossa situação. Então, assim, ela coloca aqui também a questão do perfeccionismo. Então, se a gente sabe que a gente é uma pessoa que gosta de tudo assim, como a gente imagina. Eu gosto muito de falar do perfeccionismo quando a gente fala de ajudantes em casa, né? Por exemplo, eu já tive várias meninas, mulheres que me ajudaram em casa. Não adianta, ninguém vai fazer como você. E a gente sabe. Ponto final. Se você quer alguém que faça como você, então você mesmo paga o salário e vai lá e faz você. Por quê? Porque quando a gente ergue essa expectativa sobre a criança, é uma coisa inalcançável.
Se é uma coisa inalcançável, vai ter frustração. Edna do céu, 20 segundos é só para tchau. Faltou tanto, gente. Terça que vem a gente volta. Obrigada por virem aqui. Voltamos terça que vem com outras perguntas e mais essas que ficaram. Beijo, obrigada por terem assistido a live. Depois conta para nós tudo que vocês aprenderam. Beijo. Voltaremos! Beijo!